Olá, boa tarde a todos, boa tarde amigos do Farol. Hoje é dia 3 de abril de 2021, mais uma tarde junto com vocês. Deixar alguns avisos, lembrando dos nossos horários durante a semana. Nós temos as preleções às segundas às 19h30, quarta-feira é dia de Evangelho no Lar, também às 19h30, quinta às 19h30 é momento de vibrações. No sábado às 15h30, nossa live também é transmitida para vocês aqui pelo Facebook. Estamos também com uma campanha de alimentos. O Farol de Ismael tem o projeto Farol Solidário e qualquer doação é bem-vinda. Podem encaminhar para o Farol ou entrar em contato que a gente também faz a retirada dessas doações. São muitas famílias em necessidade, a gente tem trabalhado bastante. Então, qualquer alimento não perecível, em qualquer quantidade, a gente recebe, monta as cestas básicas e faz as entregas. Bom, a nossa reflexão de hoje tem alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto bastante, em especial os capítulos 10, 11 e 12 são de muito aprendizado, muita reflexão. E o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Amar ao próximo como a si mesmo. Os fariseus se reuniram no intuito de tentar Jesus. E um deles perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Para testá-lo. Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. E complementa ainda com Lucas 6, 31. Tratai a todos da mesma maneira que gostarias que vos tratassem. Bom, é o resumo de tudo que Jesus nos trouxe aqui de ensinamento. É o que nós falamos e discutimos nas escolas de aprendizes do Evangelho, em todas as oportunidades de estudos, ouvimos palestras de outros membros, inclusive de outras religiões, dizendo que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, veio afirmar isso, que já era uma lei, um mandamento muito antes a ele aqui, e veio também mostrar que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E dessa forma, quando você pensa dessa forma, você não vai fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É claro que a nossa vida é cheia de situações, é cheia de dificuldades e problemas e às vezes situações bem graves e que traz muita dificuldade em aplicar essa lei. Até mesmo quando a gente pega lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar de amar os vossos inimigos. Para muita gente, em determinadas situações muito graves, é muito complicado, né? Como é que eu posso amar um inimigo quando essa situação envolvida é muito grave? Mas a gente deve lembrar sempre, que essa é a maior caridade que a gente pode praticar. É a expressão máxima da caridade. Então, se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar aos vossos inimigos é a sua aplicação máxima. É uma vitória completa
nossa sobre o egoísmo e o orgulho. Também no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem uma leitura, ela inicia com uma leitura que diz assim: pagar o mal com o bem. Nossa, como que eu posso pagar um mal que foi feito a mim com um bem? Né? Eu fui agredido, sofri na mão de alguém, sofri algum crime, qualquer coisa que seja, né? A gente vai de uma escala algo pequeno, perdoável, facilmente perdoável, algo muito grave. Mas como eu posso devolver esse mal que eu recebi com o bem? Eu já falei outras vezes que odiar é estar preso. Quando você odeia alguém, quando você não supera algo que foi feito contra você, quando você não perdoa, você está preso por muito tempo até que você decida o contrário a essa pessoa e àquela situação que te feriu. Amar os inimigos, né, os nossos inimigos, não é ter por eles a mesma ternura que temos por um amigo, mas é, acima de tudo, praticar o bem. Em que sentido? Não tendo em relação a eles nem ódio, nem rancor e muito menos uma sensação, um sentimento de vingança, um desejo de vingança. Essa é a melhor forma de praticarmos então esse exercício do amor ao próximo e do amai os vossos inimigos. Perdoar é substituir o mal feito pelo bem que se deseja. Amar os vossos inimigos não é trazer de volta a sua casa, a tua convivência, ou até mesmo ter a mesma relação, né, que tinha anteriormente, dependendo da situação. É lógico que é possível, principalmente quando estamos em família, mas eu não posso aqui colocar uma escala única para tantos e tantos casos. Então é ter para com esse irmão um sentimento bom, um sentimento de bem. Não é da noite para o dia que se consegue e também não é completamente impossível de se alcançar. Nós, como espíritas, nós temos mais motivos ainda para entender essa indulgência para com o próximo, para com os inimigos, porque nós sabemos que a maldade no ser não é permanente, ela é transitória. Ela é um momento, é uma imperfeição momentânea. Esse espírito que passa por todas as suas provas aqui ainda não aprendeu a ser e exercitar uma outra forma de amar. E ainda assim conserva em si a maldade, digamos assim, ou o mal. De acordo com a evolução dos espíritos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Então, eu costumo dizer que existe uma escala e um caminho. Temos o mal e temos o bem. Sabemos que temos que caminhar para o bem, pois o bem é a perfeição, é aquilo que nos aproxima de Deus, o nosso Criador. Se eu estou mais próxima do mal, se eu tenho maus pensamentos, se eu cultivo rancor, ódio, eu estou mais aqui para o lado do mal, eu estou distante do bem e da perfeição. É preciso que eu caminhe, é preciso que eu evolua nesse sentido. Quando eu fico nessa frequência de maus pensamentos ou de mal querer, eu fico em atraso na minha evolução espiritual. Em contrapartida, quando eu sigo nesse caminho do bem, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós estamos caminhando em direção ao bem e então estamos pouquinho a pouquinho, cada dia, cada passo, evoluindo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 118
é a seguinte: podem os espíritos degenerar? A resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Tomam ciência de tal fato e não esquecem. Podem permanecer estacionários, mas não retrocedem. Ou seja, lembra lá também no Livro dos Espíritos que fala que Deus nos criou simples e ignorantes, temos a tendência ao bem ou ao mal, depende da escolha que nós fazemos através do nosso livre-arbítrio. Também nessa sequência diz que nós não retrocedemos. Então tudo que a gente traz dentro de nós, as coisas que trazemos dentro de nós, que é a nossa essência de fato, aquilo que a gente traz nesse sentido de, nossa, é preciso fazer o bem, é preciso sentir o bem, é preciso espalhar o bem. Tudo isso é algo que está marcado no nosso ser, no nosso espírito. Isso nós já aprendemos. Olha que coisa maravilhosa. Não dá para daqui a pouco eu me tornar má. Eu já aprendi o que é o bem. Ao mesmo tempo, é preciso que nós entendamos que existem pessoas que ainda não conseguem assimilar tal situação e nem viver tal situação. São ainda tão machucados e tão ainda, digamos assim, numa escala evolutiva, ainda é como se fossem crianças nesse processo evolutivo, que ainda não sabem totalmente o que é amar, o que é esse amor. Então, quando a gente fala desse caminhar em relação à perfeição, não quer dizer que nós vamos ser seres perfeitos, mas a perfeição é Deus, e é nesse sentido que nós devemos caminhar então. Bom, eu costumo dizer que o tempo é uma preciosidade pra gente, é o que nós temos de maior valor na nossa vida. Então eu costumo dizer também que a gente não deve perder nosso tempo com qualquer bobagem. É preciso que a gente ganhe tempo, porque uma existência é um tempo curto perto da existência eterna do Espírito. Então é preciso que a gente aproveite esse tempo para nos melhorarmos. Entendermos que a morte, ela só nos livra da presença material. Então, não pensem que praticando o mal a alguém ou tendo um inimigo que desencarnou, estamos completamente libertos, livres de tudo isso. Nós espíritas sabemos que a morte só nos livra da presença material. Então, os inimigos desencarnados podem sim manifestar o seu ódio através de obsessões e até subjugações. É preciso que nós pratiquemos constantemente o exercício do perdão. Por quantas e quantas vezes nós nos vemos em tratamento espiritual no centro, ou acompanhamos o tratamento espiritual de outras pessoas e vemos que a maior causa de problemas e enfermidades e sofrimentos vem da falta de perdão. Uma vez eu assisti uma palestra que acho que foi o Sandro que dizia que numa sessão mediúnica se pronunciou um espírito e dizia que ele era o obsessor de uma pessoa que estava em tratamento, em atendimento, e ele dizia que não deixaria ele em paz nunca, porque ele teria feito mal à família dele, mulher e filhos. E já se passavam muitos e muitos anos da situação ocorrida e ele continuava lá no plano espiritual, obsediando essa pessoa que já estava reencarnada aqui por tantas vezes, não era a primeira vez, e ele continuava a persegui-lo. E então a pergunta que foi feita para ele foi a seguinte: ok, você está então há tantos anos, há tanto tempo perseguindo, essa pessoa que fez um mal a você e sua família. Mas eu quero saber uma coisa: onde é que está a sua família?
Onde está sua mulher, suas filhas, seus filhos? Então aquilo fez com que o espírito levasse um choque com a realidade. E é o que eu falo, costumo repetir, o ódio que esse espírito carregava, mesmo por tanto tempo desencarnado, tornou para ele uma verdadeira prisão. Ao passo que impediu, que o amor poderia ter adiantado tantas coisas, e também o impediu de estar próximo aos amores que ele tinha, né? Que ele tanto zela por eles. Então o exercício do perdão deve ser uma constante em nossas vidas. Pequenas coisas que nos acontecem, grandes coisas que nos acontecem, devem ser transpostas, devem ser perdoadas. Esse exercício é diário. O exercício de perdão também por aquilo que nós não nos lembramos de termos praticado em outras existências também trará um benefício. Esse benefício àquele que está desencarnado e que pode ter por nós um desafeto, né? Um ódio, algo assim. A reencarnação entra nesse processo como uma necessidade do espírito. Então dado a todos nós novas chances, novas oportunidades, chances de cumprirmos as nossas missões, chances de novos aprendizados e de aprimoramento do espírito. Não devemos temer as nossas dificuldades, mas sim manter a confiança que Deus nos dá as provas necessárias ao nosso adiantamento. Muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente cansado, a gente se sente triste, a gente se sente até mesmo injustiçado, né? Esquecidos, porque Deus se esqueceu de mim. Temos que buscar o entendimento, principalmente aqueles que já estudam a doutrina espírita, buscar o entendimento e ter a consciência de que Deus nos dá as provas necessárias para aquele momento da nossa vida. Não coloque em nossos ombros um fardo mais pesado que nós possamos carregar. E que a gente esteja sempre com os olhos bem abertos, né? A mente bem aberta para entender o que tudo isso significa. O que tudo isso que a gente passa quer dizer. E aí cada um traz para si a reflexão em relação às dificuldades que todos nós enfrentamos. A reencarnação, eu costumo dizer que é um presente da misericórdia divina por nós. Então é uma oportunidade, é uma nova oportunidade. E que nós saibamos aproveitar o nosso tempo. Aqui é a hora de nós colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos, a nossa confiança, a nossa fé, e praticar junto com tudo isso, fazer crescer a nossa fé e alimentar a nossa esperança. Também no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um capítulo, uma parte que diz que fé, esperança e amor é uma trindade inseparável. É a sustentação para os nossos dias. Bem na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá falando dessa fé inabalável, que é o que deve nos sustentar. Bom, eu vou ler para vocês um breve texto, na verdade é uma espécie de poesia, até recebi como um videozinho daquele rapaz que está sempre por aí nos vídeos, Braulio Bessa, o nome dele, e que eu achei bonito para que a gente reflita as nossas ações nesse momento, que compartilhamos também um pouco dessa comemoração dos nossos irmãos católicos, né, da Páscoa,
essa semana que nós temos a Semana Santa, então amanhã comemorado o Domingo de Páscoa. Então, para os católicos é tido como uma renovação, né? Então, baseado nesse sentimento de renovação, eu vou ler para vocês rapidinho para ver se de alguma forma auxilia no nosso dia a dia. É hora de renovar todo e qualquer sentimento que faça bem para o espírito, para o corpo e para o pensamento. É hora de enxergar com os olhos do coração. Só eles conseguem ver a todos como irmãos. É hora de despertar o amor adormecido e se lembrar de amar alguém que foi esquecido. É hora de perdoar alguém que nos magoou e recordar das vezes que você também errou. Enfim, já passou da hora da humanidade aprender que um bom homem ensinou até depois de morrer, que é só começar agora e seguir em frente, permitindo que Jesus renasça dentro da gente. É bonitinho, mas faz com que a gente faça esse bem para o nosso espírito, faça esse bem para o nosso corpo, para o nosso pensamento. O momento é agora, é o presente, não é o ontem que passou, o que passou, passou. Deixa lá. Se foi ruim, deixa lá. Aos pouquinhos isso vai se dissolvendo. Nós vamos superando tudo isso. Se for bom, se foi bom, deixa guardadinho num cantinho especial no coração. Mas não podemos estar situados nesse passado, bem como não podemos deixar de viver o nosso presente e ficar sempre com a cabeça no amanhã, no futuro. Quando eu tiver isso, eu serei assim. Então a gente pode estar desperdiçando esse tempo que, como eu disse, principalmente para mim é tão precioso. Perdoe a quem tem que perdoar, releve aquilo que passou. Gratidão por todas as dificuldades superadas. Elas nos fazem crescer. No momento da dor é difícil a gente entender, né? Nossa, eu tô passando por uma dor, uma dificuldade tão difícil. Como é que eu posso sorrir para tudo isso? Mas é preciso que nós sejamos mansos e humildes diante das nossas dificuldades, para que a gente supere tudo isso e extraia de tudo um aprendizado. É isso que eu tinha hoje para passar para vocês. Uma pequena reflexão, pequenas partes desses livros tão preciosos que a gente estuda. Não precisa ser um estudo de todos os dias, de longas horas, mas em todo momento que, se você pegar, você vai ter grandes ensinamentos. Muitas vezes batem muito com o momento que a gente está vivendo, com alguma tristeza ou até mesmo com êxitos que nós estejamos alcançando. Eu vou pedir então agora que vocês se conectem completamente, se puderem e forem nossos amigos do Farol de Ismael, se já estiveram em nossa casa, vamos nos imaginar lá naquele salão? Vamos nos imaginar lá na presença, né, dos nossos amigos trabalhadores, que estão inclusive lá, na presença dos nossos amigos do plano espiritual que nos auxilia em todo momento. Vamos então nos transportar para nossa casa bendita, o Farol de Ismael. Aqueles que não conhecerem, não há a menor necessidade, mas vibrem junto conosco. Eu tenho vários nomes aqui hoje, pedidos especiais, estamos passando por um vamos ficar juntos por essas pessoas que estão em grandes dificuldades, que elas acalmem seus corações, bem como a todos nós que aqui estamos hoje reunidos. Vamos então desconectar de tudo aquilo que a gente estava fazendo, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir muita luz ao nosso planeta. O nosso planeta passa por uma grande provação.
São muitas as dificuldades, são muitas as desavenças, os conflitos, mas também são muitas as alegrias por estarmos bem aqui nesse momento, por termos nos recuperado de algo que possamos ter passado, por termos conquistado alguma coisa que desejávamos. A gente precisa entender que, mesmo que tragam muitas notícias e as notícias nos abalem e nos tragam um pouco de desânimo e tristeza, né, noticiados na TV, no jornal, na internet o tempo todo, é preciso que a gente entenda que o bem é muito maior. E nesse momento eu preciso de que vocês vibrem junto comigo, assim como os trabalhadores da nossa casa, e assim como todo o plano espiritual que nos auxilia, e a gente expanda muita luz para todo o nosso planeta, em todos os cantos do nosso planeta, haja muita luz, haja bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Que cada um possa escolher avançar em direção à perfeição, que é Deus, em direção ao bem. E não percam o seu tempo ficando parados, estacionados em sua evolução. Vamos pedir pelo nosso país, nosso Brasil, esse imenso território, regado de muito amor, um povo vibrante e feliz. Vamos pedir muita luz, muito amor, muita proteção ao nosso país, bem como a nossa cidade, toda a nossa região. Ilumine o pensamento de todos os políticos que estão à frente das decisões que impactam em nossas vidas. Iluminar a mente de todos aqueles que nesse momento cuidam de outras pessoas. Vamos vibrar pelos trabalhadores, pais de família, em qualquer profissão que tenham. Que eles consigam estar bem, estarem saudáveis e levando o alimento e o sustento às suas famílias. Que todos sejamos protegidos pelo amor de Deus, pelos amigos do plano espiritual, que nos livre de todo o mal, que nos livre do medo, que nos livre da ansiedade, das enfermidades. Uma mente sã carrega um corpo são. Vamos então manter a nossa mente em alta vibração, para que o nosso corpo não sinta essas variações e acabe se tornando enfermo por algum motivo. Vamos elevando o nosso pensamento, pedir pela nossa família, em especial, nossas crianças, nossos idosos, nossos pais, nossos filhos, sobrinhos, primos, nossos amigos queridos, todos eles sejam banhados de muita luz. Cada um de nós nesse momento vamos pedir por nós também, por que não? Claro. Vamos pedir que sejamos banhados pelo amor de Jesus por nós, que tragamos dentro de nós sempre os ensinamentos do nosso Mestre amado, que a gente se lembre sempre de caminhar em direção ao bem, para que a gente fique cada vez melhor e sinta menos os abalos que possam chegar em nossa vida. Eu quero aproveitar a presença de cada um de vocês e vibrar com muita intensidade para os nomes que eu vou citar aqui, pois todos eles passam por dificuldades de saúde. A maioria deles com internações graves, acometidos pelo coronavírus, e a gente pede um atendimento especial, que nossos amigos vão até lá, a cada leito, em cada hospital, e auxiliem os médicos, enfermeiros, a família de cada um desses doentes, bem como a esses que necessitam nesse momento desse amparo. Nós temos que confiar, como nós rezamos no Pai Nosso,
seja feita a vossa vontade. Então a gente tem que confiar na vontade do Pai. E como sempre diz o seu Roberto, né? E tá tudo certo. Vamos vibrar pelo Alexandre Utida Cortez. Continua internado na Santa Casa, quarto 421. Luta contra as dificuldades, né, do Covid. Roberta Utida Cortez, mais o seu bebê, que já estão em casa se recuperando. Vamos vibrar também pelo Claudinei Costa Magna, irmão de uma querida amiga, trabalhadora da nossa casa, que está internado na Avenida Winston Churchill, 151, em São Bernardo do Campo, no leito 128, lutando também contra o Covid. Maricelma Lima Medeiros, no Hospital Alvorada de Jacareí, internada na UTI também Covid. Levemos muita luz a todos eles, que eles sejam banhados com esse amor, esse cuidado e vibrações de cura cheguem até eles nesse momento. Vibramos por uma jovem mãe, Ania Aline Mendes, internada na Santa Casa, teve complicações no parto, continua internada. Soraya Alves de Moura, uma assistida da nossa casa, teve uma fratura e fez uma cirurgia hoje no Hospital Ortoservice, apartamento 4. Tenha corrido tudo bem com sua cirurgia e que a sua recuperação seja muito melhor do que o esperado pelos médicos aqui do nosso plano. Vamos vibrando também por Rickson Bessada Reis, internado no Complexo Hospitalar de Niterói, na UTI. Vamos pedir pelo Paulo Roberto Carneiro, internado no Hospital Medicina de Uberlândia, na UTI Covid. É um tio muito querido daqui da minha família. Que Deus ampare a todos vocês, muita luz em seus tratamentos, muito discernimento aos médicos que cuidam de vocês nesse momento e um auxílio todo especial do plano espiritual que nos assiste. Vamos vibrar pela recuperação completa do Sr. Liberato Solighetti. Teve alta, está em casa, na Rua Vidélias 137. Muita força, Sr. Liberato. E pela Dona Maria Tereza Solighetti, que desencarnou, mãe de uma querida amiga também da nossa casa. Que todos eles recebam muita luz, muita paz, muito amor, estejam calmos, estejam mansos, estejam recebendo o melhor que Deus tenha para cada um deles. Pedido especial em relação a uma paz no coração, a desempenhar bem suas funções, a nossa amiga Ângela Granato. Que essa nova oportunidade seja uma grande oportunidade de aprendizado e que vai dar tudo certo, minha amiga, sempre dá. Que cada um de vocês, onde vocês estiverem, recebam junto comigo esse passe que o plano espiritual nos aplica nesse momento. E então finalizamos com as preces que reafirma tudo aquilo que nós falamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão do corpo, pão do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Não nos deixe cair em tristezas, em medo, angústias, desânimo. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos pedir também a bênção de nossa Mãe, Maria Santíssima, que desça sobre nós as mais lindas bênçãos, bênçãos de amor, de cura, de felicidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre e Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muita luz para todos vocês, muito amor, muita saúde, muita felicidade, muita renovação de pensamentos, sentimentos, muito exercício de amor e de perdão. Que a semana seja abençoada para cada um de vocês e que todos alcancemos tudo aquilo que nós desejamos. Fiquem com Deus.